Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada, uma daquelas viagens que começam lá longe, nos céus da antiga Pérsia e terminam num lugarzinho humilde em Belém. Vamos juntos seguir os passos desses homens sábios para tentar entender o que está por trás de uma das histórias mais bonitas e importantes da fé cristã. Vamos nessa? Pois é, essa pergunta é o coração da nossa conversa de hoje. A história dos magos não é só sobre algo que aconteceu há muito tempo. Na verdade, ela é um espelho da nossa própria busca, da jornada de todo ser humano, por um sentido, por um propósito, por uma verdade que seja maior que a gente. Então, para começar, a gente precisa entender o cenário. A Epifania, antes de mais nada, é uma declaração teológica muito forte. Esse rei que acabou de nascer não veio para um povo só, mas para o mundo inteiro. A manifestação dele é para todo mundo, é universal. A palavra-chave aqui é essa, epifania. Isso não é um simples aparecimento, não. É uma revelação planejada, sabe? Orquestrada por Deus. É como se a cortina do teatro se abrisse para mostrar que aquele rei pertence a todos. E os magos, vindo de tão longe, são como os primeiros embaixadores de todas as nações que vão ao encontro dele. E o mais interessante é que o timing foi perfeito. Havia uma profecia bem antiga, lá de Gênesis, que dizia que o cetro, o símbolo do poder, não sairia da tribo de Judá até que viesse o verdadeiro rei. Acontece que Herodes não era judeu, ele era um estrangeiro no trono. A presença dele ali era, de certa forma, o grande sinal cósmico e político de que o tempo tinha finalmente chegado. Agora vamos focar nos nossos protagonistas, os magos. A jornada deles é um modelo incrível de como a razão e a fé, olha só, não são inimigas. Na verdade, elas podem ser grandes parceiras nessa busca pela verdade. É super importante a gente entender quem eram esses magos. Longe daquela imagem de feiticeiros de filme, eles eram a elite intelectual da época, provavelmente astrônomos, estudiosos, lá da Pérsia. Eles são a personificação da ciência, da razão humana que olha para a criação e se pergunta quem foi que fez tudo isso. E essa é a pergunta que move toda a história. Repara na ironia. São estrangeiros que chegam bem em Jerusalém, o coração da fé judaica, para anunciar o nascimento do rei deles. E eles não vêm para conquistar poder, não. Eles vêm para adorar. Essa estrela, gente, ela é muito mais que um evento astronômico. Teologicamente, ela representa a graça de Deus. Ela brilha forte quando os magos estão na sua busca sincera, de coração aberto. Mas quando eles chegam perto de Herodes, que é a figura do poder corrupto, do pecado, a estrela some. Ela só volta a aparecer quando eles saem daquele ambiente de engano e retomam o caminho da fé. E é em Jerusalém que o drama fica tenso de verdade. A busca pura, sincera dos magos bate de frente com as motivações podres e o medo do poder que já estava estabelecido. E aqui a gente vê claramente três reações muito diferentes. De um lado, os magos, cheios de esperança. Do outro, Herodes, morrendo de medo de perder o trono. E talvez o mais triste de todos, os líderes de Jerusalém. Eles, que deveriam ser os mais felizes com a notícia, reagem com uma indiferença, uma apatia que chega a doer. E nada mostra melhor esse conflito do que essa comparação. As mesmas palavras, ir e adorá-lo, mas saindo de dois corações totalmente opostos. De um lado, a humildade de quem se esvazia para encontrar Deus. Do outro, o orgulho de quem quer eliminar qualquer concorrente para se manter no poder. E aqui a gente chega num ponto crucial e bem doloroso. Os escribas, os sacerdotes, eles sabiam a resposta. Eles tinham conhecimento, a informação correta, mas era um conhecimento morto, sem fé. Eles viraram tipo uma placa de trânsito. Apontavam o caminho certo para os outros, mas eles mesmos nunca fizeram a viagem. Mas os magos, eles seguiram o caminho que a placa indicava, e isso nos leva ao ponto alto da história. O momento em que aquela jornada longa, difícil, finalmente encontra seu propósito num simples ato de adoração. Tenta imaginar a cena. A estrela reaparece, e o texto diz que eles sentiram uma alegria muito grande. Não é um alívio qualquer, é uma alegria que vem do alto. E a fé deles é testada mais uma vez. A estrela não para num palácio, mas numa casa simples. E ali eles olham para um bebê, uma criança pobre, e o adoram como rei e como Deus. E claro, eles não chegam de mãos abanando. Os presentes que eles trazem não são aleatórios, são verdadeiras confissões de fé. Cada um deles tem um significado profético gigantesco. Primeiro, o ouro. Esse é o presente que se dá a um rei, certo? Ao oferecer o ouro, os magos estão dizendo em voz alta: nós reconhecemos você como nosso soberano, o rei do universo. Depois, o incenso.
No mundo antigo, o incenso era queimado nos templos como uma oferta a Deus. Então, ao oferecer incenso, eles estão fazendo uma afirmação ainda mais radical. Você não é apenas um rei, você é Deus. E por fim, a mirra. Esse é o presente mais chocante, mais profundo. A mirra era uma resina amarga usada para embalsamar os mortos. Ao dar mirra para um bebê, os magos estavam profetizando, ali mesmo no berço, a sua humanidade, o seu sofrimento e a sua morte pela salvação de todos. Num gesto só, eles reconhecem o reinado, a divindade e o sacrifício. A história podia muito bem acabar aqui, né? Mas a última frase é, talvez, a mais importante para a nossa reflexão. Porque um encontro com a verdade sempre gera uma transformação. E então, Deus intervém de novo diretamente. Avisados num sonho, os magos tomam uma decisão. Eles vão desobedecer ao rei da terra para obedecer ao rei do céu. Isso mostra como a providência de Deus age, protegendo quem busca a verdade e bagunçando os planos dos tiranos. E a história termina com essa frase, tão simples, mas que guarda todo o segredo da jornada. Eles voltaram para sua terra por outro caminho. Esse outro caminho, gente, não é só uma outra estrada no mapa. É espiritual. Significa que depois que alguém tem um encontro de verdade com Cristo, não dá para voltar a ser o mesmo. A vida muda de rota. Não dá mais para voltar para o caminho de Herodes, o caminho do engano, da ambição, do medo. O encontro transforma a gente de dentro para fora. Isso tudo nos deixa com essa pergunta para levar para casa. A história dos magos é a nossa história de busca também. E ao encontrar a verdade, a gente também recebe esse convite para não voltar pela mesma estrada de antes. Então, qual é o outro caminho que a gente é chamado a tomar hoje na nossa vida?